eu pensei no seguinte, olha, esse livro que vocês têm em mãos são os Umbrales de la Filosofia. Esse aqui é o padre, consegue passar? É um padre lá da Argentina, chama Álvaro Calderón. Esse padre é o seguinte, só para adiantar, ele faz parte da Fraternidade São Pio X, assim. A Fraternidade São Pio X, não sei se vocês conhecem a história dela, assim. A fraternidade foi fundada por João Lefebvre, logo depois do concílio, e assim, teve várias brigas, teve umas rixas. Algumas pessoas falam até que eles estão fora da igreja, outras pessoas falam que eles são na igreja. Aí recentemente eles estavam, com Bento XVI, tentando fazer um acordo até para regularizar o estado canônico deles, assim. Mas assim, na verdade, assim, o que acontece? Por que eu quis esse livro aqui? Não é porque ele faça alguma coisa assim, faça nenhuma apologia a esses negócios que teve, a essas rixas, esses negócios que teve assim, não. É porque ele é um excelente, um dos melhores tomistas vivos hoje em dia. A história dele é a seguinte, ele é físico nuclear e se converteu ao catolicismo e foi separado. E como ele tinha uma aptidão muito grande aos estudos, mas aí então o que acontece? Ele é um dos maiores tomistas assim, vivos da atualidade, porque ele, como tinha muita aptidão aos estudos, a fraternidade ele deixou ele como só para estudar o tomismo, assim. E ele, nessa obra, é uma introdução, na verdade, à filosofia de São Tomás. Ele faz, na verdade, 4 introduções. Ele faz a primeira introdução à filosofia, que são termos assim, que os medievais compreendiam muito bem, que São Tomás até na Suma Teológica, ele não explica, ele já dá como assim, conhecimento, como sensos comuns, como senso, como é que é o sensos comuns, como é que eu traduzo, Marcelo? Bom senso, assim, como se fosse bom senso, assim, como se fosse o bom senso que as pessoas teriam isso daí. Então, assim, aí ele faz essa primeira... São os pressupostos, no fundo, pelo que eu entendo, seriam os pressupostos que todo mundo já sabe. E assim, quando lê aqui, quando a gente for explicar, vai ser interessante, porque assim, a gente vai ficar sabendo que a gente, assim, isso daqui tem a lógica, a gente vê que é verdadeiro, assim, mas só que a gente tem que aprender isso daí, porque afinal de contas ninguém nasce sabendo. Depois dessa introdução à filosofia, que é uma parte assim, muito importante, ele faz uma introdução à lógica, que é talvez uma parte também muito importante, porque hoje em dia, assim, poucos são os que estudam a lógica, assim, a lógica aristotélica. Ele faz uma recapitulação de toda a lógica, assim, porque assim, a lógica é a ciência da palavra. Então, se a gente vai falar a respeito de alguma coisa, seja de Deus, seja da criatura de Deus, seja fazer qualquer coisa, a gente tem que ter lógica naquilo que a gente está falando. A terceira parte é uma parte interessante, que ele faz uma introdução à física, e aí ele até fala que, por ele ser físico, porque os teólogos modernos assim, ficam muito medo, às vezes, de enfrentar a física moderna, assim, ele tenta fazer isso aí. E a quarta parte, que é a parte talvez mais interessante, até para a gente começar o estudo da Suma, é a introdução à metafísica, que essa daqui é uma parte assim, muito interessante também. Assim. É um livro que tem 400 e poucas páginas. A proposta nossa era o seguinte, a gente fazer uma leitura do texto e parando, comentando. Assim, as pessoas que tiverem dúvida, a gente vai falando. Eu não sou tomista, não sou professor de filosofia, o conhecimento que eu tenho assim é o mesmo conhecimento que vocês têm. Eu não sei se a senhora tem informação, se é filósofo, assim, se é professora. Mas aí a gente vai fazendo, vai interpretando o texto mesmo assim, vai comentando, o que a gente tiver dúvida depois, a gente pode anotar. Eu posso, por exemplo, perguntar às vezes aos padres que eu conheço, às vezes que o padre Lílio, por exemplo, que é um padre muito bom, que é um padre que estudou muito São Tomás de Aquino, que atualmente está em Roma, posso escrever para ele, a gente pode ir fazendo. E a proposta também, eu acho que assim, dentro de uns 5, 6 meses de leitura, assim, a gente consegue terminar esse livro. Fora
Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Vai depender muito, a gente vai ao ritmo assim, nada sangria desatada, nada marcado, nada assim, não. Fazer um estudo realmente para a gente aprender mesmo assim, o texto e tudo. Depois que a gente terminar esse livro, aí o que eu ia propor? A gente pegar o texto da Suma Teológica. Aí a gente pegar o texto da primeira questão e lendo ela continuamente, assim. Porque a Suma, na verdade, ela foi feita, um manual, o próprio Santo Tomás fala no prólogo da Suma, que era um manual para o estudante, para o principiante. Só que o principiante da medieval, ele era um principiante que ele já tinha feito trivium e quatrivium, que eram as artes liberais, assim. Ele já tinha estudado lógica, ele já tinha estudado retórica, ele já tinha estudado gramática, ele tinha assim, um conhecimento assim, que hoje em dia, lamentavelmente, a gente não tem tanto assim. E ele já tinha também esses conceitos aqui que o padre Caldeirão explica, que para a gente não são muito claros. Essência, existência, o que é vamos supor, a diferença entre pessoa, essência, substância, são coisas assim que às vezes ficam um pouco vagas na gente. A gente pega às vezes o texto de São Tomás, apesar dele ser um texto até, o professor Luciano citou até uma frase assim, autoexplicativa, mas a gente pegando os comentadores também da Suma, é bastante bom, mas é um texto difícil. Então, essa introdução, ela facilitaria o trabalho nosso, assim, para a gente fazer isso daí. Da Suma Teológica em si, o que eu vou propor também? A gente tem, aqui no Instituto, acho que tem a versão da Suma em português, et homo. Estava te esperando, Rodrigo. Você tem o livro, não tem, Rodrigo? Tem aqui a oração da... E aí eu comecei a comprar, eles reeditaram. A melhor edição da Suma, por causa dos comentários, é a edição da Biblioteca de Autores Cristianos, que é uma edição que é anterior ao concílio de 1940. Foram vários professores da ordem, dos pregadores da ordem dominicana, que fizeram comentários assim à Suma. Então, ele apresenta o texto da Suma e apresenta o texto dos comentários. Ela é assim, hoje em dia ainda é a melhor para estudar a Suma Teológica assim, que a gente tem. Na época que foi feita pensando nos seminaristas mesmo. Estou falando estou só enrolando um pouco aqui, Rodrigo, que a gente na verdade estava até esperando realmente. E aí eu só estava enrolando, falando, aquele que a gente já sabe assim, o que eu pensei em fazer, a gente estudar primeiro isso aqui para depois passar para a Suma. Então, aí depois, quando a gente chegar na Suma, o que eu vou propor? A gente pega a tradução portuguesa. Da tradução portuguesa, a gente tem 3 traduções. Tem uma tradução muito antiga, que eu acho, não sei, não vi a tradução. Depois nós vamos te dar uma olhadinha. Talvez possa ser até a tradução que tem aqui no Instituto. Tem uma tradução daquele latinista, que eu esqueci o nome, não sei se o Márcio consegue lembrar, que é uma tradução que tem alguns erros, assim, mas é uma tradução relativamente boa. E tem uma tradução mais nova, que é da Loyola, assim. Essa tradução mais nova da Loyola tem alguns erros pontuais na tradução, que também a gente, comparando com as outras versões, assim, tudo, a gente conseguiria. O ideal de São Tomás é ler São Tomás no original, latim. Só que assim, a gente sabe que é uma coisa assim, muito difícil a gente conseguir, hoje em dia, que leia. Aquele padre, o Sertianjo, ele fala que a pessoa que sabe o latim, que tem esse conhecimento do latim, em 3 meses, ele lendo a Suma Teológica, ele consegue compreender o latim da Suma muito facilmente, que é um latim assim, muito bom, um latim para estudante mesmo. Até ele foi mal interpretado, assim, que ele falou que não era, que aí teve autores que falaram que o Sertianjo prometia que com o método dele, assim, em 3 meses a pessoa conseguiria entender a Suma Teológica em latim. Na verdade, ele fala que a pessoa que já tem um conhecimento de latim, né, conseguiria isso daí. Diz que o vocabulário do São Tomás é limitado, né? O vocabulário é limitado e muito preciso.
Isso, porque assim, São Tomás ele evita muito aquelas coisas assim de, por exemplo, de usar ambiguidade no termo. Então assim, quando ele fala às vezes em hábitos, hábitos nele, geralmente significa sempre a mesma coisa, assim, não é, porque assim, a gente pode falar hábito em português, pode significar assim, um costume que eu tenho de tomar café ali na esquina, pode significar o hábito do monge. O prólogo, assim, o que vocês querem fazer? O prólogo, eu posso fazer um resumo do prólogo do Padre Caldeirão. O Padre Caldeirão, ele fala a respeito do tomismo, ele fala um pouco da crise da igreja, ele fala um pouco sobre até Dom Lefebvre e tudo. Acho que a gente podia até talvez pular essa parte aqui. Ele fala que a necessidade dos papas modernos, principalmente do século XIX, do século XX, viram que o remédio que estaria na crise da igreja, o remédio para a crise da igreja estaria em renovação do tomismo, assim, voltar ao tomismo, assim, porque o que aconteceu? No século XIII, Deus suscitou São Tomás, que foi um santo assim, excelente, ele fez a obra dele. A obra do tomismo, assim, ela pode ser considerada inacabada até, por causa que há problemas modernos, que a filosofia moderna assim, propôs, que a teologia moderna propôs. Há coisas assim que São Tomás também não teve tempo, porque ele morreu muito cedo. Assim, a história de São Tomás é uma história, todos conhecem assim, a história de São Tomás. São Tomás, ele nasceu numa cidade chamada Roca Seca. Então, e aos 3 anos de idade, o pai dele ofertou ele como oblato para o mosteiro de Monte Cassino, o mosteiro beneditino, para ele receber educação. Então, assim, tem um episódio da vida dele que fala que aos 3 anos, assim, ele já perguntava assim, o que é Deus para os monges, assim. Ele recebeu aquela cultura clássica, ele recebeu também aprendeu a rezar o ofício, assim, ele era dotado assim, com uma memória bastante grande, assim, diziam até as legendas, as histórias da vida de São Tomás, que São Tomás, uma vez lendo qualquer texto, assim, ele podia repetir de cor, assim. Ele tinha uma memória esplêndida, assim. E ele ele era de família rica, o pai dele queria que ele fosse abade de Monte Cassino, ou queria um cargo eclesiástico, ou um arcebispado, alguma coisa assim. E São Tomás, ele se sente chamado para uma ordem nova, que é a ordem dominicana, que era uma ordem mendicante, era uma ordem que tinha sido recentemente fundada por São Domingos de Gusmão. Aí o pai dele não concorda com isso, tenta prendê-lo, tem um célebre episódio também da vida dele, que assim, o que acontece? Ele é preso dentro do castelo e para tentar assim, tirá-lo da vocação dele, o pai pega e traz uma mulher de uma vida para tentá-lo assim. Então, trancam ele dentro de um quarto com uma prostituta. São Tomás pega, naquela época que tinha aquelas lareiras enormes, assim, ele pega um tição da lareira, assim, e sai correndo atrás da mulher, toca a mulher, quase que queima a mulher toda lá, assim, e tudo. E aí depois eles perceberam que São Tomás realmente, assim, estava empenhado na vocação dele, assim, e eles colocam, eles liberam ele. São Tomás estudou em vários locais, estudou junto com Santo Alberto Magno, e ele, até na época dele, assim, ele era considerado, ele tinha um apelido de boi mudo, assim, porque ele era muito corpulento, ele era da raça dos normandos, os vikings, né? Então ele era muito alto e ele era muito gordo também, assim. Então diziam até que aonde que ele passava, assim, na Idade Média andava-se muito a pé, andava-se muito, viajava-se muito. Ele ia de Paris a Colônia, de Colônia a Roma, de Roma a Paris, assim. Não é igual hoje, assim, para a gente ir na Europa, assim, tem que fazer um planejamento, aquela coisa, as pessoas simplesmente iam, assim. E ele chamava muita atenção. Aí o que acontece? O professor dele, assim, sempre, às vezes os alunos criticavam dele por causa que ele era muito calado, assim, ele sempre era taciturno, assim. Tem um outro episódio da vida dele que é bastante interessante,
que um aluno, colega dele de estudos, viu que ele era muito calado, né? E pensou assim, vou fazer uma caridade, assim, esse aluno não deve estar entendendo as coisas, deve estar entendendo a aula, eu vou ser um professor repetidor, eu vou repetir a aula para ele entender a aula, né? Aí disse que falou para São Tomás assim, não, eu vou te ajudar, assim, eu vi que você está com dificuldade para entender tudo. Aí São Tomás, na humildade dele, falou assim, não, pois não. Aí deixou o outro rapaz repetiu assim o que ele tinha entendido da aula, aquela coisa lá e tudo. Aí depois que ele terminou assim, São Tomás pegou e retomou os argumentos assim, explicou os argumentos que o professor tinha explicado assim, de uma maneira muito mais simples e muito mais lógica assim. Aí o aluno, o amigo dele, que tinha uma boa intenção assim, ficou até envergonhado, né? E São Tomás, ele sempre, a carreira dele toda é dedicada ao ensino. Mas, assim, quando a gente fala no ensino, esses padres, assim, igual, por exemplo, São Tomás, ele celebrava todos os dias a missa e ou acolitava ou assistia uma missa depois de ter celebrado. Além disso, ele rezava todo o ofício litúrgico, assim. Então, assim, ele era, além dele ter essa dedicação à escola, além dele ter a dedicação à recém-fundada universidade, ele era um homem de grande espiritualidade. O secretário dele, que a Suma Teológica, ela foi deixada inacabada, depois eu vou falar o porquê. O secretário dele escreveu um suplemento à Suma, assim, para terminar a parte que São Tomás não deixou inacabada. Falava que toda vez que São Tomás tinha uma dúvida, que ele estava escrevendo alguma questão e que ele não conseguia, às vezes, assim, raciocinar o suficiente para conseguir saber a resposta exata, para colocar a doutrina católica naquela questão, ele ia para frente do sacrário e rezava. E toda vez que ele rezava assim, sempre ele tinha uma iluminação divina, realmente, assim, conseguia. Então ele era um homem, além de estudos, além de trabalho intelectual, assim, tudo, ele era um homem de fé, um homem de espiritualidade, assim. Ele é um protótipo para católico moderno, assim. Claro que, assim, a gente está falando isso aí não para todos nós virarmos monges dominicanos, assim, porque muitos não podem, assim. Mas, por exemplo, eu Zé, acho que não ia gostar dele largar a Zera para ser dominicano, mas falo nesse sentido, assim, do estudo e da oração, que é também da regra de São Bento, que São Bento, assim, já assim, no século V, né, Rodrigo, assim, ele já fala isso daí, trabalha e reza, assim. Então, a vida nossa ela deve ser dessas duas maneiras mesmo, assim. A gente, o homem, ele é dotado de razão. O homem, ele foi criado, isso daí é interessante, eu falei com o professor Joseph, assim, eu repito, que tem duas senhoras aqui, quando eu falo homem, eu quero dizer o ser humano. A língua portuguesa ela é muito interessante, que ela, assim, ela reserva para a parte mais importante, assim, do ser humano, que é a mulher, o feminino somente. E no masculino, ele joga o sentido de homem, macho, né? E o sentido de neutro. Então, quer dizer, até nisso a língua portuguesa, assim, ela privilegia, assim, o sexo feminino, porque reserva para o sexo feminino uma forma, assim, especial. Então, assim, eu falo homem, assim, hoje em dia tem muita gente que às vezes feministas que ficam ofendidos se fala homem, assim, que tem que falar ser humano, assim. E, lamentavelmente, na igreja está acontecendo isso também, nas traduções das orações, assim, eles estão preferindo ser humano a homem, assim, mas é só um detalhe. Então, o homem, ele é dotado da imagem e da semelhança de Deus. Então, o que é a imagem de Deus? A imagem de Deus no homem é a razão. E da razão decorre a liberdade. É a razão e a vontade, assim. Igual Deus, ele é racional, ele tem a livre vontade, o homem também tem isso também. E a semelhança de Deus, o que é a semelhança de Deus? É a graça de Deus no homem, assim, a graça santificante. É aquele organismo sobrenatural que aperfeiçoa a natureza humana, tornando o homem como que divino, assim. É uma coisa assim muito linda até de se pensar que Deus, ao criar o homem, ele poderia ter criado o homem assim no estado natural.
Ele poderia ter criado assim somente sem a graça santificante, sem esse organismo sobrenatural que aperfeiçoaria a natureza humana, assim. Mas ele quis criar a graça santificante. Por que ele quis criar a graça santificante? Para que o homem participasse da natureza divina, assim. Para que o homem não tornasse Deus sem Deus, mas tornasse divino. É aquilo que os santos padres falam, assim, que os padres capadócios principalmente falam, assim, da divinização do homem, que nada mais é do que aquela presença, daquela habitação da Trindade em nós, através desse organismo sobrenatural que é a graça santificante. E o que decorre isso daí? Isso daí decorre a felicidade para a gente, porque o que acontece? O homem, ele sempre deseja felicidade. Todos os homens, eles desejam a felicidade. E a felicidade, ela consiste no bem, ela consiste na posse do bem. Agora, que bem que é esse, assim? Eu fico feliz, por exemplo, se eu ganhei esse livro aqui, é um livro de Nossa Senhora, eu sou muito devoto de Nossa Senhora, então assim, quando eu ganhei esse livro aqui, eu fiquei muito contente, assim. Mas assim, eu li, o livro não esgota, assim, toda a Mariologia, pelo contrário, é um livro devocional, então assim, eu li, ficou faltando algo a mais, assim, nesse livro, assim. Eu ganhei um carro recente, assim, um carro ótimo, assim, uma Mercedes, assim, R$1 milhão, assim. Que ótimo, assim, vou andar de Mercedes, mas aquilo lá, assim, fico até contente, mas aquilo lá também não me dá a alegria completa. Então, assim, para o homem ser feliz de fato, ele tem que ter a posse de um bem eterno e infinito, assim. E qual é esse bem? É Deus. Então, assim, Deus, à medida que ele cria o homem à sua imagem e semelhança, ele se doa ao homem até para tornar o homem feliz de fato até. A salvação nada mais consiste na beatitude. Beatitude, beatus, em latim, é feliz, é aquele que é o feliz, que é a felicidade, assim. Então, a gente, quando está aqui estudando a filosofia, a teologia, assim, a gente está querendo conhecer mais a Deus. E por quê? Porque a gente conhecendo mais a Deus, a gente mais vai amar a Deus. Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Eu dou um exemplo aqui bem clássico, assim. Hoje todos aqui que estão me conhecem, assim, sabe? É o Daniel, vem aqui às vezes no instituto, está agora falando aí, está grelando igual um papagaio, assim, tudo. E, assim, se eu morro de repente aqui, chega a notícia aqui no instituto, o Daniel morreu. Vocês vão ficar alegres ou ficar tristes? Tem gente que vai ficar alegre, né? Assim. Mas vocês vão ficar tristes, assim. Imagino, espero que fiquem tristes, assim. Mas fiquem alegres, assim, que pelo menos assim eu encontro a Deus, assim. Agora, imagina assim, eu falo para vocês, olha, eu conheço uma pessoa que chama Josenildo da Silva Ferreira. Josenildo morreu. Vocês estão tristes, estão alegres? Não, porque assim, vocês não conhecem o Josenildo. Logo que vocês não conhecem, o fato de não conhecer, vocês não amam o Josenildo, vocês não sabem nem quem é. Então, se eu falar o Josenildo morreu, que Josenildo que é esse que morreu assim? Então, assim, isso daí só para dar um exemplo que assim, o conhecimento, o amor, ele pressupõe o conhecimento. Por isso que Deus se revela assim. Porque assim, Deus poderia simplesmente ter criado o homem, ter falado, olha, agora o homem vai me amar e pronto. E deixar para lá, mas não, a primeira coisa que Deus faz quando cria o homem, ele se revela, ele vai até o encontro do homem, assim, para mostrar aquilo que ele é realmente, assim. E é tão bonito isso que ele vai até aos poucos, assim, se revelando na economia da salvação, assim, até chegar na plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade encarnada, assim. Então, o que acontece? A gente conhecendo, a função do conhecimento, assim, ele deve ser para o amor. E o amor, ele é a conversão que a gente deve ter a cada dia, a cada instante, como dizia São Pedro de Neymar, que depois a gente vai ler aqui essa meditação. E a cada instante a gente deve tentar entender mais a Deus. A conversão, o que é? A conversão é um movimento. O contrário da conversão é a aversão. A aversão, o que acontece? Quando a gente tem aversão, a gente tem um afastamento. Então, assim, a gente deve ter a conversão ao Criador e uma aversão à criatura.
Isso daí não quer dizer que a gente vá assim, então Zé Geraldo é criatura, então sai para lá, Zé Geraldo. Não, não é isso assim. É assim, é saber que o Zé Geraldo como criatura, como amigo nosso, assim, tudo, a gente tem que ter amizade com ele com a finalidade de ter o fim supremo que é Deus, assim. Então, à medida que o Zé Geraldo, assim, que a amizade com o Zé Geraldo, assim, me faz ficar mais próximo de Deus, essa amizade é uma amizade boa. À medida que a amizade do Zé Geraldo me afasta de Deus, uma amizade ruim é uma amizade que a gente deve terminar ou deve modificar. É essa conversão. Então, assim, é uma coisa que eu gostaria até de falar, assim, que a gente vai estudar aqui não para sermos orgulhosos, sermos soberbos, sermos assim, olha, agora a gente compreende o tomismo, olha que coisa boa, assim, a gente lê a suma teológica, assim. Não, a gente vai estudar isso daqui para amar mais a Deus, assim, e para levar aquelas pessoas que estão próximas a nós a amar a Deus, assim. Isso daí é a única coisa que a gente deve fazer, assim. Nosso Senhor falou nos Evangelhos, assim, qual que é o mandamento que ele fala? É o mandamento do amor, é amar a Deus e amar ao próximo. E ele faz mais longe, ele vai mais longe ainda, ele manda amar ao próximo com a medida do amor dele, assim. É até interessante que assim, que Deus ama a todos infinitamente. Então, se nosso Senhor manda amar como Ele amou, Ele manda a gente amar infinitamente. Então, à medida que a gente, às vezes, faz uma correção para uma pessoa, ensina a doutrina, corrige uma ação errada, às vezes a pessoa que não tem conhecimento, assim, a gente explica alguma coisa, a gente está amando aquela pessoa porque a gente está levando aquela pessoa para Deus, assim. Hoje em dia tem muito erro nisso, porque eles acham que às vezes a gente ensinando, a gente às vezes corrigindo, a gente às vezes fazendo isso daí, a gente está afastando a pessoa. Não, pelo contrário, a gente está aproximando de Deus. Uma outra coisa interessante do prólogo é que, assim, a respeito do teólogo, o teólogo moderno, ele sempre pede uma liberdade assim, maior, assim, os teólogos modernos, assim, Leonardo Boff que o diga, assim, né, que queria que o Santo Ofício, eles falam tanto Santo Ofício, que a Congregação para a Doutrina da Fé deixasse ele livre para falar as heresias dele, aquela coisa assim. Mas o teólogo e todos nós, assim, que acreditamos que existe a verdade, que a verdade ela é verdadeira, a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, é verdade encarnada, mas ela existe assim, não existe a minha verdade, a verdade do irmão Aquino, a verdade do Márcio. Então, assim, o teólogo que acredita na verdade, ele gosta quando o magistério ele define alguma coisa solenemente, assim. Hoje é dia de Nossa Senhora da Visitação, é dia de Nossa Senhora Rainha também. Então, o que acontece? A realeza de Nossa Senhora, apesar de nunca ter sido definida solenemente, ela decorre do dogma da Imaculada Conceição. Então, assim, o teólogo católico, quando o Papa Pio IX definiu o dogma da Imaculada Conceição, um teólogo católico, ele vibrou, ele ficou alegre, ele ficou contente, porque o que acontece? Naquele caminho tortuoso que o teólogo tem que seguir para achar a doutrina, muitas das vezes, o que acontece? Apesar de nós termos a revelação divina, e a revelação, termos magistério para interpretar essa revelação, temos vários lotes teológicos da revelação, que são as Sagradas Escrituras, os Santos Padres, a própria liturgia. Às vezes a gente caminha nas trevas, assim, a gente caminha a palpadelas, assim. É o que São Paulo fala, assim, hoje vemos como que por um espelho, assim, mas então veremos face a face, que é aquilo que vai acontecer. Hoje a gente caminha através da fé, a gente acredita, assim, a gente faz uma adesão da nossa vontade, a vontade, ela iluminada pelo intelecto, pela revelação, ela adere àquela verdade que Deus revelou. Quando nós morrermos, quando nós formos para o céu, que Deus quer que todos nós fomos, a gente não vai mais ter fé. Vocês já sabiam disso? Assim, os santos que estão no céu, Nossa Senhora não tem mais fé, porque não precisa ter mais fé. Porque assim, eles já vêm, eles já têm, a gente só tem fé quando a gente não vê. Eles já têm a visão beatífica. Uma oração muito bonita.
Não, nem a esperança, porque a gente já tem a Deus, assim, a gente vai ter, a única coisa que fica realmente é a caridade, assim, porque a caridade, sim, a caridade a gente vai amar a Deus de fato. Uma oração muito bonita que eu já vi, assim, para Nossa Senhora, que fala assim: ó Virgem Santíssima, vós que tivestes a maior das fé, a maior fé no mundo, assim, vós que o grau de fé que Nossa Senhora teve, assim, nenhuma criatura assim poderia ter, assim. Nosso Senhor Jesus Cristo foi criado, o corpo dele foi criado homem, ele era homem, era Deus, né? Então o corpo dele foi criado. Mas ele, por ser homem Deus, ele desde o primeiro instante ele já tinha visão beatífica. Então, Nosso Senhor, desde o primeiro instante de vida dele, do Verbo encarnado, ele também não tinha fé, porque ele tinha visão beatífica, assim. Nossa Senhora não, Nossa Senhora não tinha visão beatífica, só depois, quando ela morre, que ela tem a visão beatífica. Então essa oração era muito bonita, que ela pedia assim: vós que tiverdes, vós que a Nossa Senhora que tinha a mais alta perfeição da fé, agora que a Nossa Senhora está no céu, que não precisa mais dessa fé, dai-me essa fé que a Senhora não precisa mais. Era uma oração muito bonita, assim, eu vou ver depois se eu acho assim para passar para vocês. Então, passando esse prólogo, assim, vamos então começar a introdução à filosofia. Eu proponho a gente lendo os parágrafos e a gente comentando, assim, as pessoas que tiverem dúvidas, que não conseguirem, assim, tem dicionário de espanhol, a gente tem no celular também, se for necessário, assim. Então aqui, ó, esta aqui é a introdução à filosofia como um todo. Ele fala que, ele chama de umbral da filosofia. O umbral, o que é umbral? O umbral é a porta ali, aquela parte de baixo da porta lá. Então, ele fala que é a parte de entrada para a filosofia, assim. É o vestíbulo da filosofia, digamos assim, se a gente fosse traduzir em português, assim, mais adequado, assim. Aquilo que a gente, o vestiário da... Isso, que a gente vai transpor para a gente chegar na filosofia propriamente dita, assim. Ele até fala que umbral, assim, pode ser confundido com umbra, que é sombra em latim, mas não tem nada a ver nesse sentido, assim. A vida e o conhecimento são duas maravilhas que se dão de maneiras muito diversas nas coisas. E, ainda que a uma mirada superficial pareceria que o passo do que vive ao vivente e a vida vegetal a conoscente foi gradual e contínuo, porque há fungos que apenas se distinguem de uma simples ferrugem, é difícil distinguir uma esponja de uma planta. Sem embargo, uma consideração mais profunda permite intuir o enorme salto que se supõe à presença de cada uma dessas realidades. Então, o que ele fala aqui? Ele fala que duas maravilhas assim, que ele vê, a vida e o conhecimento. Então ele fala que às vezes a gente vê uma gradação, mas é difícil às vezes até, por exemplo, diferenciar, por exemplo, uma ferrugem de um metal, de um fungo, de um líquen, daqueles que crescem assim. Então assim, isso daí é uma coisa até um pouco mais complexa, assim, que parece simples à primeira vista, né? Mas que é um pouco mais complexa, assim. Dentro da ordem dos que conhecem, as diferenças são também muito grandes. Os animais mais simples só têm tato sem memória, porque os que são imóveis, enquanto que os mais perfeitos não só têm a vista e o ouvido, mas também são capazes de aprender por certo modo de experiência. Isso é interessante, a gente vê que, por exemplo, uma planta, tadinho, está lá paradinho e tudo, um cachorro, que é assim, um animal muito próximo nosso, ele já tem a memória, assim. O cachorro, às vezes a gente tem um cachorro de estimação, aí eu dá o cachorro, depois de 10 anos assim, o cachorro vem,
o cachorro lembra da gente, o cachorro vem, faz festa, aquela coisa assim. Então, assim, ele tem uma memória, ele já tem uma proximidade maior do que a gente, assim, do que uma planta, por exemplo, do que a Dilma Rousseff, por exemplo. Mas o que nos permite reconhecer os diferentes modos de conhecimento? Sobretudo, o objeto que, enquanto o modo de conhecer é mais perfeito, se volta mais preciso, se faz difícil precisar qual é o objeto do tato, se o quente ou frio, ou rugoso ou liso, e até parece que alguns animais tocam a eletricidade e o magnetismo, mas fica mais claro qual é o objeto da vista ou do ouvido. Então aqui ele fala da vida sensível, né? Porque assim, é fácil definir, por exemplo, o tato, o gosto, o paladar e tudo assim, mas até nos sentidos, às vezes, tem algumas coisas assim que são mais difíceis, às vezes, da gente definir, né? Aí ele fala até sempre aqui dos animais que, às vezes, pressentem a eletricidade, ele é, além de ser padre, ele é físico nuclear, assim. Então, por exemplo, falam que quando vai ter uma tempestade, os animais, eles percebem mudanças no ar, por mudanças na eletricidade estática, que já vai começar a ter uma tempestade. Falam também isso daí, não sei se é verdade, assim, estou vendendo peixe como comprei, mas falam que, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito furacão. Antes do furacão, assim, os animais meio que fogem, assim. Então as pessoas, quando vê os passarinhos voando, assim, já pegam, já cortam para o porão lá, já começam a arrumar lá os mantimentos. Mas no ápice de todos os que vivem e conhecem, aparece um homem, cuja maneira de viver e conhecer é tão distinta que obriga a reconhecer a presença de uma terceira e mais maravilhosa realidade, a do espírito. A vida espiritual do homem se põe de manifesto em uma atividade que se chamou com o mesmo nome que recebe a atividade superior da vida animal, o conhecimento. Então ele fala que assim, o ápice da vida humana, a vida espiritual, que é o conhecimento, chamou do mesmo nome que o conhecimento animal. Porque assim, igual eu falei, o cachorro ele tem um certo conhecimento, a gente ensina, ele aprende. A gente chega em casa, o cachorro olha para a gente, vê que a gente não morde na gente. Então ele tem um certo conhecimento, assim. Mas o conhecimento humano é um conhecimento mais sublime do que o conhecimento animal. Ele vai agora falar por quê. E não é por simples falta de imaginação que a cada pessoa sabemos dar nome e apelido. É nome e sobrenome, né? Apelido é sobrenome, né? É nome e sobrenome. E vários motes. Aí eu acho que o motes que é apelido, né? Em francês, motier é palavra, assim, mas eu acho que é apelido, assim. No francês é mot. Mas me parece que em espanhol é apelido, assim. Pelo sentido parece que é apelido, mas tudo bem. Senão porque é algo semelhante à vista ou ouvido. Mas é, à vez, muito distinto, pelo que, ademais de apelidar conhecimento, se deu um nome próprio de inteligência ou intelecto. Aí ele fala que para diferenciar até do conhecimento dos animais, os filósofos assim, e os teólogos também utilizam uma palavra mais própria ao ser humano, aos seres racionais, que é a inteligência, ou então uma palavra que a gente vai escutar muito, que é o intelecto. O intelecto o que é? Nada mais é a inteligência nossa, o raciocínio, isso daí. A senhora quer fazer pergunta? Tá ok. Como poderíamos medir o intelecto? Pelo objeto, digamos, o objeto da vista é a cor e do ouvido é o som. Qual é o objeto do conhecimento espiritual próprio e exclusivo do homem? A linguagem, porque comunicamos tudo o que conhecemos, nos permite responder rapidamente.
por sua inteligência, o homem conhece o que é. Assim como a vista só vê a cor, mas distinguindo uma cor da outra, vê a extensão, a forma, o movimento e tantas coisas, assim também a inteligência conhece todas as coisas como que são, segundo seus modos. O próprio do homem, então, é conhecer o que é. Isso daí é muito interessante, porque o que acontece? Isso daí vai depois deduzir um conceito que São Tomás vai falar nas 5 vias de conhecimento de Deus, assim. Mas assim, o que é o próprio do homem? É conhecer o que é. Porque assim, um cachorro, ele conhece, mas ele não sabe, ele não vai falar, ele não vai na cabeça dele assim, ele vai pensar assim, esse que está aqui na minha frente, que é o Márcio, é meu dono, logo eu não posso mordê-lo. Até mesmo porque se eu der uma mordida nele, ele vai parar de me dar comida, assim. O cachorro não pensa nisso, o cachorro por instinto não faz. O animal não tem isso daí. O homem não, o homem conhece, ele sabe. Aquela coisa até que os antropólogos falam, que é Homo sapiens sapiens, né? O homem que sabe, assim, que o evolucionismo, assim, é uma tese meio furada, assim, tudo, depois a gente pode até discutir mais futuramente, tudo assim, mas então agora ele vai falar de uma coisa bem interessante, da quididade das coisas. Então assim, quididade é um termo que vem do latim, e eles traduzem quid. Quid é o que é, assim. Então, assim, é preferível usar quididade ao falar. Ele vai falar aqui, né? Filosofia significa amor à sabedoria. Então, você lembra, philos é amor, sofia é sabedoria, né? Tem o filantropo, que é o amor ao homem, né? E tudo. Na liturgia bizantina tem uma oração muito bonita, assim, que fala assim que Theos Filantropos, Deus amigo dos homens, assim. É interessante assim. Modernamente a filantropia assim, ela acaba que ficou meio desvirtuada, assim, que parece que é uma coisa assim, mais para engrandecer a pessoa que está fazendo filantropia, não aquela que está necessitando da filantropia. Assim. Então, modernamente a igreja até utiliza uma palavra que é muito mais bonita, assim, que é tomada no sentido até errôneo, que é a caridade, assim. Que é a caridade, não, no sentido assim mais amplo, né? que é a caridade, assim. A gente fala, por exemplo, ajudar os pobres, ajudar aquilo lá, assim, a gente está fazendo a caridade, mas a caridade é esse amor a Deus, assim. Saber é conhecer de um modo especial, mais excelente. Pois não, fala aí. É isso mesmo, a gente aqui, isso aqui a gente não é para a gente... Assim, eu proponho a gente terminar hoje na página 310. Então, se a gente chegar na 309, está muito bom. Deixa eu falar uma coisa a respeito dessa primeira parte. Pode falar. Eu li isso aqui há muito tempo atrás, porque eu tenho o mesmo filho. Ótimo. Certo. É bom até que você pode complementar. Se eu estiver explicando errado, se eu estiver compreendendo o texto. Assim, gente, a gente lê, ele precisa sumariar o... Eu vou só falar uma coisa aqui. O mesmo conhecimento que vocês têm, eu tenho também. Eu nunca estudei filosofia, nunca estudei teologia, nem nada assim, não. Comecei a fazer teologia, eles me ensinaram as heresias lá, eu saí correndo. Assim. O único que me ensinou alguma coisa assim de teologia foi o Márcio lá, assim, que me deu um curso muito bom, assim, por sinal. O Rodrigo ainda me corrige ainda quando eu falo algumas heresias, assim, Zé Geral também de vez em quando, mas assim, o Diácono aqui também, mas assim, eu não sou nem professor nem nada, não. A gente está fazendo aqui um estudo de todos, assim, então, se vocês quiserem complementar, se vocês acharem que eu estou errando aqui na interpretação, podem falar. Não, essa primeira parte que ele fala a diferença pouco estudo, eu também sou especialista em economia, leio filosofia, sou autodidata, né? Só por querer saber mais, entender, porque quando você fica muito tempo estudando uma só ciência, você fica muito específico, esquece do resto, né? E acho que aquilo ali é conhecimento, não. E como existem 4 formas de conhecimento, arte, ciência, filosofia e religião, vamos usar todos os 4 para obter, alcançar a verdade, né? Sim. O problema é que na ciência você morre lá no mundo da ciência, se você for falar com uma pessoa, olha, como é que você está adquirindo verdade? Estou rezando. Ela vai olhar,
revirado para ti, né? Não. E tem um livro interessante do Schumacher, que ele chama... o título é... Vamos fugir agora, é do mesmo título. O título é semelhante ao livro do Maimônides. Guia para os Perplexos. Guia para os Perplexos. Ele fala exatamente os primeiros parágrafos aqui. Ele fala exatamente, olha, existe um salto no ser. Você passa do ser, que fala, não vivente para o vivente. Isso. Né? Depois, dentro do vivente, tem outros saltos. Tem o que conhece e o que não conhece. Isso. A planta não conhece, o gato conhece. Dentro do conhece, tem o que conhece a si mesmo, o que conhece e o que o não ser. conhece mesmo. O que conhece o que é. Sim. Que é o homem. Que é o homem. E que são os anjos também. Que o Segeral depois vai dar uma aula. Isso é muito interessante. Assim, eu já estou sabendo. O problema é que ele Diácono já está convidado também assim, para a aula. Assim, já estou convidando o diácono. Eu não sei se eu podia convidar, mas estou convidando. O que é interessante desse livro, o que ele mostra assim, olha, se você vai estudar cada ser em cada etapa, você tem que utilizar um método próprio. O problema é que fazem uma confusão imensa. As pessoas usam métodos diferentes para estudar. Sim. Eu vou dar um exemplo que... Por que a ciência, talvez a física, foi a que mais se desenvolveu? Porque ela usa o método correto para analisar o objeto no nível que ela estuda, que é o ser inanimado. Sim. Que morre. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo, o meu caso, na área de economia. Você estuda o último objeto, o último patamar, que é o ser humano, só que você utiliza o método da física. Tem dois métodos aí no meio que são simplesmente esquecidos. Existem alguns economistas que dizem o seguinte, eu pego o método da biologia, que seria o mais próximo do ser humano, né? Mas ainda assim você essa parte aqui é interessante, de a gente saber disso, pelo menos eu estou vendo isso agora, como que pessoas de áreas de ciências diferentes, né? A gente esquece desse conhecimento mínimo que... Isso, porque na verdade assim, a filosofia, os medievais eles viam a filosofia como a ciência que abarcava tudo, assim. Porque na verdade assim, a filosofia é a que dá a lógica às demais ciências. Assim, mas no fundo as outras são a filosofia se quebrando, né? Na verdade assim, o que acontece? A filosofia é a que é a mestra das outras ciências e a filosofia é a serva da teologia, que a teologia é um conhecimento mais sublime por causa do conhecimento revelado por Deus, assim. Então, mas até a teologia, assim, usa dos métodos da filosofia, assim. É interessante que, assim, aquilo que eu falei, a graça, ela sempre pressupõe a natureza. Nós somos seres que temos alma e corpo. Ele falou aqui do espírito humano, assim. Então, o que acontece? A gente também precisa, ele está falando aqui até dos sentidos, assim, tudo. A gente aprende através da palavra, a gente aprende através da escuta, da leitura, da visão. Então, o que acontece? Isso tudo é reorganizado realmente pela filosofia. Assim. Então, a ciência mata a revelação. A você aprende pela revelação e pelos 5 sentidos. A ciência diz, olha, ignora a revelação e fica só nos 5 sentidos. É uma coisa errônea, assim, tudo. E a filosofia moderna fala que nem os 5 sentidos aprende, porque os sentidos, na verdade, eles te enganam, assim. Na verdade, assim, você está criando o universo, assim, dentro da sua cabeça, assim. E essas coisas que você está vendo aqui, a Graça, a Dona Hilda, o Rodrigo ali, assim, tudo ilusão, tudo projeção da mente, assim. Na verdade, é que eu estou falando. Todo mundo está vendo que é um relógio aqui ou só eu que estou vendo o relógio? Agora eu vi, porque você falou que eu tinha mente criada. Assim, agora eu vou fazer o relógio andar sozinho. Eu não vi. Me perdoe a palavra, a senhora se presente, mas assim, essa porcaria de pensamento, desculpa, mas eu acho que não existe outra palavra que pode chamar isso de. Isso é gnose pura. Esse raciocínio de Kant, né? Penso, logo existe. Exatamente. Como se ele criasse alguma coisa. Como se ele criasse. E isso, por isso que o conhecimento humano é o conhecimento do que é. Assim, São Tomás de Aquino, ele é muito preciso nisso daí, porque ele tem um ditado que fala assim:
contra fatos não há argumentos. Assim. Em Santo Tomás ele sempre fala nesse sentido. Assim, se você está fazendo uma suposição, se você está fazendo uma teoria, se essa teoria assim, ela não condiz com a realidade, assim, essa teoria está errada. Assim. Então, assim, você tem que jogar, você tem que ver também a realidade. Assim, você tem que ver o ser, você tem que ver o que é realmente assim. Mas precisa do oposto, o oposto no final. Se o fato está oposto à teoria, esquece a teoria. Todos esquece os fatos. Heidegger, aqueles malucos, tudo assim moderno, assim, eles acham que na verdade, assim, a verdade ela não é alcançável. Então, o que ela não está fora deles, a cabeça. Ela não é exterior. Então, agora, nós estamos jogando dentro da ciência, mas na realidade o problema não é a ciência, o problema é o homem que está... Que a ciência em si, o que é a ciência? A ciência nada mais é que o estudo da verdade. Da verdade, dos fatos. Então a ciência pura, eu vi uma frase essa semana muito interessante, eles analisando por que a ciência, por que o ser humano, a sociedade ocidental cresceu tanto em relação às outras. Existe uma análise, isso tudo dentro desse contexto que nós estamos vendo. É muito interessante, porque se você pega o pessoal das outras culturas, aí o mar começa a ficar bravio, aí tem lá aqueles deuses, daquelas mitologias todas. Aí o fulano, como é que chama aqueles deuses? Eu não sei o que é. Então o Netuno está nervoso lá, né? E ficava por isso mesmo. O pensamento ocidental cristão é diferente. Deus criou tudo. E Deus, na sua inteligência, colocou saber, a sensação coordena tudo. Então nós sabemos, isso é o raciocínio ocidental. Nós sabemos que não é o Deus do mar que está fazendo aquilo ali. Aquilo ali é uma lei natural criada por Deus. Vamos estudar aquilo que está acontecendo. Essa que é a pura ciência, o homem conseguiu, desmistificando e enxergando dessa maneira, evoluir. Aí foi a física e tal. Só que do século XVIII em diante, começa a gnose a entrar dentro da ciência e fazer agora, essas Geraldo, eu lhe falo assim, se eu aplicar, por exemplo, essas filosofias, assim, eu sou médico, aí o paciente chega para mim, olha doutor, não estou enxergando nada. Não, isso daí, na verdade, assim, você está enxergando tudo, você não está vendo a realidade, você não está conseguindo captar, assim, moldar essa realidade, assim. Ah, doutor, o senhor operou meu olho e me cegou. Não existe isso não, isso daí é uma projeção do seu pensamento, assim. Imagina assim, se for aplicar... tem algumas... exatamente. Tem algumas... É interessante que assim, a realidade é tão forte, assim, a verdade... Tem um ditado em francês, eu não vou lembrar agora em francês, mas ele fala assim, toda vez que você tira a verdade, ela volta a galope de cavalo, assim. Porque o que acontece? Imagina assim, se eu sou médico, se eu começo a não acreditar na verdade, o paciente começa a morrer. O paciente começa a morrer, ou eles me prendem, ou eu não vou arrumar alguma coisa a fazer. Eu sou engenheiro. Se eu não começo a acreditar na verdade, o prédio que eu faço, o prédio cai e mata um monte de gente, eu começo. Agora, as outras ciências, assim, igual, por exemplo, a filosofia, assim, que às vezes fica... talvez muito na teoria, não deveria ficar, que aquilo até que eu falei, né, que o intelecto ele deve juntar a vontade, né, para chegar ao amor de Deus, assim. Então, assim, mas a filosofia ela fica nesse negócio aí, você fica criando essas ilusões. Vaidade das vaidades, né? Mas assim, quando também, falando só um pouquinho sobre o método, é interessante que Santo Tomás ele começa a estudar a Suma, definindo também o método teológico, ele fala nas primeiras questões. Você fez pra gente no início da estudo? Não, já estudei a primeira questão. Você já estudou? Então ele fala assim, então essa parte também, a gente está aqui caminhando, somos crianças tomando leite materno, assim. Então daqui a pouco nós vamos comer uma comida um pouquinho, vamos comer papinha, assim, porque a Suma é para também iniciantes, assim. Aí depois, quem sabe, a gente começa a pegar as outras obras de São Tomás, assim. O padre Caldeirão, ele fala aqui que um padre é formado em 7 anos, que um bom tomista, ele deveria estudar por volta de 25 anos para ser considerado um bom tomista, assim.
Então, assim, ele fala que esse esforço que a gente está fazendo aqui hoje, vindo aqui sexta-feira, depois de um dia de cansaço, depois de uma semana de cansaço, é para tentar iniciar esse movimento, assim, para melhorar o conhecimento que a gente tem da gente mesmo e também para contribuir um pouco, assim, para a glória da igreja, assim, porque os santos padres, principalmente os santos padres últimos da crise da igreja do século XIX e século XX, sempre falaram que o remédio era São Tomás. E São Tomás ele foi mal interpretado. Os modernistas, os neomodernistas, os da Nouvelle Théologie, que são os hereges, assim, eles se consideravam tomistas, assim. Eles se consideravam tomistas, eles consideravam, mas na verdade eles consideravam assim, até hoje, assim, você pegar um Hanskin daquele lá, assim, ele vai falar que ele gosta muito de São Tomás, assim. Tem um padre lá no seminário lá, assim, que fala uma heresia, fala uma coisa boa, fala heresia, fala uma coisa boa, fala heresia. E gosta muito de São Tomás, assim. É assim, mas eles fazem uma leitura errônea de São Tomás, porque assim, o Padre Caldeirão, assim, a gente devia ter lido o prólogo, mas o Padre Caldeirão ele fala que assim, o que é necessário para fazer essa renovação do tomismo é um tomismo vital, é um tomismo assim, da pessoa compreender de fato o que é o tomismo, o que é a filosofia tomista, assim. Não é a gente usar o tomismo como, por exemplo, a gente usa o Windows, por exemplo. Não é um abstracionismo barato. Exatamente. A gente usa, todo mundo aqui usou o Windows alguma vez na vida. Não sei se a dona Hilda ou a Graça, é Hilda mesmo, né? Agora acertei, viu? Assim, Moaquino nunca usou o Windows não, né? Então, porque ele é bom e ele usa o Maquiose, assim. Mas assim, o que acontece? A gente está usando lá, é uma metáfora, assim, é uma metáfora de uma mesa que tem vários arquivos, aí você clica lá no arquivo, o arquivo abre, mas assim, o real funcionamento daquilo lá, como que funciona, como é que um arquivo daquele assim é criado dentro do computador, eu pelo menos não sei. O Zé Geraldo, assim, que mexe mais com essa área, assim, talvez saiba explicar, assim, talvez saiba fazer, mas assim, ele quer isso. Os mestres tomistas da época que teve a crise na igreja, que eles tinham que enfrentar a filosofia, a teologia moderna, o modernismo, a Nouvelle Théologie, assim, eles sabiam usar o Windows, mas não sabiam o que estava por trás do Windows, assim, não sabiam a linguagem, não sabiam o código binário, assim, do Windows, assim. Não sei se eu estou sendo claro, se eu estou confundindo mais vocês, assim. Então, o que acontece? O Padre Álvaro Caldeirão, ele fala que a gente precisa ter um tomismo vivo, assim. Aí ele fala aqui, ó, não se pode ser um tomista vivo em relação vital com São Tomás. Ele fala para estudar toda a obra de São Tomás, assim, não só a Suma Teológica. Aqui, assim, a gente vai propor estudar a Suma Teológica, que é o basal, básico mesmo, assim, mas depois, se Deus quiser, assim, Nossa Senhora permitindo, assim, por meio dela, passa essa graça para a gente, assim, a gente continuar os estudos, até ler a obra de São Tomás. Que se você ler, acho que uma questão por semana, são 8 anos. 8 anos. 8 anos, na obra toda. Então, talvez daqui a 8 anos, quem sabe a gente consiga. Como os grandes filósofos, por exemplo, você pegar Aristóteles, ele viveu 20 anos na academia, dando aula com Platão, para depois abrir a boca, exatamente. opinar alguma coisa. São Tomás, que nós estamos falando aqui, ele era o boi mudo, assim, ele ficou anos e anos lá, assim, sentado na cadeira lá da escola, escutando. Era só aprendendo, estamos poucos começar. Que é discente. Isso, a docilidade necessária. Exatamente. E é necessário também a humildade, assim, porque o que acontece? A gente não vai conseguir saber tudo, só o próprio demônio, assim, que o pecado do demônio foi isso, assim, que ele foi achar que é soberbo. Então, onde paramos? A quididade. Então, a filosofia, amor e sabedoria, a filosofia significa amor à sabedoria. Saber é conhecer de um modo especial, mais excelente. Os animais conhecem, mas não sabem. Muitos homens podem ter um conhecimento do que é
uma coisa e outra, mas só dizemos que sabem que esse tema, desse tema, os que têm esse conhecimento excelente, ao que chamamos sabedoria e também ciência. Isso daí é interessante, ele faz até uma gradação. Ele fala novamente do conhecimento dos animais, fala do conhecimento às vezes humano. Muita gente às vezes tem assim, a famosa sabedoria popular, assim, os sensos comuns, assim, o bom senso, assim. Muita gente às vezes, gente da roça, assim, tem um conhecimento assim que não foi aquele conhecimento acadêmico, não foi aquele conhecimento lá, mas tem um certo conhecimento. A vivência, né? A vida que ensina muito assim. Mas tem aquele conhecimento excelente que nós chamamos de sabedoria, que ele chama também de ciência também no sentido que São Tomás chama também, né? Em que se distingue a ciência ou sabedoria de qualquer outro modo de conhecer? Vamos de pouco a pouco. Isso aí é bom, né? Porque a gente, principalmente eu, assim, que sou meio burro, então a gente anda devagarzinho, isso daí é uma coisa muito boa. O primeiro que Aristóteles assinala acerca da sabedoria é que todos os homens, pela natureza, desejam ao bem mais excelente. Aí ele cita aqui Aristóteles na Metafísica. Todos os homens desejam por natureza saber. Isso daí é interessantíssimo. Assim. Isso daí é o início da Metafísica. É a primeira fase da Metafísica de Aristóteles. Assim. O homem é um ser que quer saber, que quer conhecer. Isso daí, assim, quem um pouquinho observou um pouquinho a realidade, percebe isso daí. A criancinha, quando ela começa a falar as primeiras palavras, o que ela começa a falar? O que é isso? O que é isso? Ah, por que é isso? Ah, o que é isso? Ah, e tal coisa. E mesmo adulto, assim, a gente chega aqui, eu chego aqui, aí eu tiro aqui da bolsa uma coisa estranha, coloco aqui em cima. Todo mundo vai perguntar assim, o que é isso que está aqui? O nosso olho fala, né? Exatamente. Está dizendo. Assim, a gente chegou aqui e tinha uma água caindo ali na parede, assim, um riacho lá na frente. Assim, se a gente não quisesse saber, se a gente quisesse conhecer as coisas, a gente podia ter passado e falado, sabe uma coisa boa, daqui a pouco vai ter peixinho aqui pra gente, né? A gente pode pescar aqui no instituto também. Não, mas a gente vai falar, o que está acontecendo ali? Então, o homem é um ser desejoso de saber, assim. Todo homem deseja, por natureza, saber. O bem mais excelente é aquele que se busca não por outro, mas por si mesmo, e o que se segue buscando quando já se tem todos os demais. Então, o que ele fala assim? O bem mais excelente é aquele que a gente procura por ele próprio. Assim. Às vezes a gente procura assim, eu vou procurar a água para matar a sede, assim. Mas seria interessante assim, eu estou procurando a água não para a água em si, eu estou procurando a água para matar a minha sede, assim. Um bem excelente seria que eu procurasse ser por ele próprio, assim, e não por outras coisas. Muito profundo até. É interessante a gente parar e às vezes até meditar isso daí, assim. A filosofia, a tradição católica fala muito em meditação, que foi deturpada recente, falando dessas meditações esotéricas, essas coisas orientais, assim, mas na verdade o que é meditar? É a gente pensar nesse conceito, assim, que isso daí é muito profundo, isso daí. Isso daí, o que acontece? Às vezes a gente não pensa assim, a gente pensa, por que eu procuro? Por que eu quero água? Assim, porque eu gosto da água, porque eu quero água. Não, porque a água me mata a sede, porque a água me deixa a boca mais fácil de falar, aquela coisa assim. Se a água não matasse a sede, se a água não me deixasse a boca mais fácil de falar assim, talvez a água estava lá e ela ia ficar lá, assim, não ia procurar. Assim ocorre com a sabedoria. Os homens começaram sempre a filosofar movidos pela admiração. A princípio, admirando ante os fenômenos surpreendentes mais comuns, logo avançando pouco a pouco e colocando-se problemas maiores, como as mudanças da Lua e os relativos ao Sol e às estrelas, e a geração do universo. Mas aquele que coloca um problema ou se admira, reconhece sua ignorância, de sorte que, se filosofaram para
sair da ignorância, é claro que buscaram o saber em vista do conhecimento e não por alguma utilidade. Então isso é interessante, que ele fala assim que o homem ele é desejoso de saber. Então a gente quer saber, não até para ter alguma utilidade, assim. Às vezes a gente quer saber por saber mesmo, assim. Esse desejo do ser humano, uma criança quando pergunta assim, o que é isso aqui? Ela não quer saber para saber que isso daqui tem utilidade para tomar água, ou para derramar água na mesa do instituto, assim. Mas ela quer saber por curiosidade de saber, assim. Então isso é interessante, a sabedoria é isso daí. E assim atesta o ocorrido, pois esta disciplina começou a buscar-se quando já existiam quase todas as coisas necessárias e as relativas ao descanso e ao ornato da vida. Aqui ele fala um pouco da filosofia grega, né? Que assim, começou a filosofia grega quando o homem conseguiu ter o ócio. Assim, Aristóteles falava, né, do ócio, assim, que trabalhamos para termos o ócio, assim, para ficarmos no ócio. O que é o ócio? O ócio é a filosofia, o pensamento, a reflexão. Então o que acontece? O homem, às vezes hoje em dia, é muito difícil, às vezes até a nossa vida, porque às vezes a gente trabalha 10, 12, 14 horas diárias, assim, não tem tempo de ter o ócio para pensar nisso daí. E isso daí é o que nos diferencia dos animais, assim. Então, assim, o ócio é muito interessante. Ontem eu falava com algumas pessoas, o Santo estava na mesa, a respeito da igreja, né? Da igreja, principalmente no ápice da igreja, assim, da igreja que teve maior controle, que era na Idade Média, porque assim, metade do ano era feriado, assim. E além do feriado, como as estações eram muito assim, bem definidas, o inverno assim, era um período assim, que não se trabalhava pouco. Assim. Então assim, o homem tinha tempo para Deus e tinha tempo para si mesmo. Assim. Hoje em dia a gente não tem. Hoje em dia a gente chega ao cúmulo, por exemplo, do comunismo ateu lá na China, de uma empresa, que eu já falei isso aí para algumas pessoas assim, vou falar até para a Dona Hilda, porque é um exemplo muito interessante. Uma empresa recente lá na China, Dona Hilda, os empregados propuseram uma greve, eles queriam, eles ameaçaram suicídio coletivo. Aí assim, a gente fala suicídio coletivo, mas por quê? Sabe por quê? Porque assim, como que é a condição de trabalho deles? Eles trabalham 14 horas diárias, de segunda a segunda, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem descanso. Os empregados moram na empresa, assim, tem um alojamento, que eles acordam, fazem as refeições e dormem na empresa. Então, assim, é uma escravidão do homem, assim. Então, o que acontece? Nessa escravidão, nesse mal que eles estão vivendo, às vezes a não existência para eles, o suicídio para eles, assim, é um bem para eles, assim. Então, é uma coisa, assim, altamente diabólica, até, assim, que eles fazem com o ser humano. Que isso daí é retirar do objetivo. É retirar a dignidade do homem, assim. A dignidade é a ganância. É a ganância, assim, a escravidão, assim. Hoje em dia fala-se muito da dignidade humana, principalmente nesses países que tem socialismo, que tem comunismo, assim. Que dignidade é essa, de deixar o indivíduo nessas condições, assim? Isso daí é o Chaplin que já falava lá no senso moderno, lá, assim, né, que já falava máquina de alimentar, assim, para o empregado não ter o tempo lá, assim. Já o Chaplin já falava brincando lá, assim, mas é o que está acontecendo hoje em dia, assim. E está acontecendo, lamentavelmente, aqui no Ocidente, assim. Às vezes a gente fala assim no comércio, às vezes assim, eles reclamam, por exemplo, do feriado do Corpus Christi, porque é um dia a menos que eles vão ter menos lucro, assim. Mas às vezes no fundo é um reflexo do tamanho do Estado na vida deles. Só se você pensa que o Estado ele toma 40%... Isso também. São vários fatores. Tudo na vida é multifatorial, realmente. A gente é obrigado a trabalhar mais e mais. O ideal, assim, que Pio XII já falava isso daí, numa das encíclicas dele, falava que a propriedade privada não deve ser exaurida através de impostos. Então isso daí ele já foi
o nome, parece que falou isso aí, Leão 13, agora me fugiu. Acho que foi Leão 13, me parece, até na renovaram. Tem que ser já depois então, quer dizer, isso assim já no século XIX, no final do século XIX. E assim, e é o que está acontecendo hoje, assim. Hoje também, assim, concordo com você, a gente tem que trabalhar, mas a gente trabalha até metade do ano para pagar imposto. São 5 meses. 5 mas meses. Até mais, então, para o governo. Então, e o que o governo, assim, seria melhor, assim, talvez a gente, seria melhor, talvez, assim, lá na rua onde que a gente mora, eu juntar com os vizinhos, assim, a gente contratar alguém para passar o asfalto, contratar uma empresa para coletar o lixo e a gente ter esses 40%, 50% de dinheiro que a gente dá para o governo, assim, ter para a gente fazer alguma coisa sem precisar trabalhar tanto, do que ter um governo que pior, que não presta conta, some. Eu brincava nas aulas, né, quando eu dava aula, eu brincava assim, vamos falar assim, quem é que pede, né, comissão? Assim, vamos lá, Deus pede quanto? Os alunos não sabem, nem você sabe. Você vê falar em dízimo, 10%, eu colocava lá 10%. Aí a coroa portuguesa pedia quanto? Um quinto. Era um quinto. É quanto? 20%. Eu falava assim, agora o governo cobra, na época era 35%. 35%, agora é mais, né? Eu pergunto para vocês, quem vocês gostariam de ter como chefe? Cortaram o pescoço, forcaram o Tiradentes lá, cortaram o pescoço dele, assim, por causa do quinto, assim. O quinto dos infernos. A palavra quinto dos infernos foi criada nessa época. E hoje em dia está o dobro do quinto e o povo está aí. Hoje nós estamos quase no meio dos infernos. Se pensar com a gosto, porque só lá no quinto dos infernos. Não. Acima de 10,0001% já é coisa não de Deus, então já é ruim. Eu estava lendo a André que deu isso. Então o pessoal fala que a Roma, tinha vários povos que estavam torcendo para a Roma tomar conta dele. O imposto de Roma era altíssimo, 2 dias por ano. 2 dias por ano de trabalho. 2 dias por ano. E olha que assim, Roma tinha uma riqueza esplêndida. Assim. Então assim, agora como que pode administrar dessa forma? Sempre a religião regulou o calendário. Ela dizia os dias nefastos, nem fastos, os dias de festas, os dias religiosos, os dias de trabalho. Tanto que tem o ócio, o neg-ócio, que é negar o ócio. Negar o ócio. Hoje inverteu, ainda mais valor o negócio do que o ócio. E hoje em dia eu vou falar assim, olha, eu não quero ter uma vida de protestante. Se eu tiver que trabalhar 4 horas por dia, que eu quero. As pessoas acham que eu sou... Quero a vida na gata. Hoje em dia é feio. Se a pessoa fala assim, por exemplo, olha, sábado e domingo eu não trabalho. Você não trabalha? Assim, é a mesma coisa que eles fazem com o filho também, assim. O casal pega, aí o casal casa e fala assim, olha, quero ter 10 filhos. 10 filhos? Eu quero ter 3. 3 filhos? Eu quero ter um filho. Assim, quer dizer, uma coisa assim, uma coisa fora do comum, assim. O mundo é de loucos, assim. Na verdade é aquela coisa assim, vou contar uma piadinha aqui, assim, o professor lá falava assim, que o mundo é um hospício, assim, hoje em dia assim, é um hospício, assim. Porque assim, é todo mundo acreditando na própria verdade, assim. Se não existe verdade objetiva, se todo mundo tem sua própria verdade, assim, então o mundo é um hospício. O hospício é assim. Um acha que é o Napoleão, o outro acha que é o coisa. O professor contava uma piada que era ótima. Vou parar um pouquinho aqui para contar. A gente não tem compromisso, não. A gente só tem que chegar até a página 310, então tá bom. Mas o professor contava que assim, o indivíduo foi lá visitar o médico no hospício, né? Aí chegou lá no consultório do médico, lá onde o médico estava atendendo. Aí ele olhou e tinha um lustre, tinha um paciente pendurado no lustre, assim, né? Aí ele, mas o que é isso daí? Tem um paciente pendurado ali. Aí o médico riu e falou assim, ele é maluco, ele está achando que é lâmpada. Eu falei, mas não, vamos chamar um enfermeiro para tirar. Mas como é que é? Eu vou ficar aqui no escuro? Quer dizer, o médico não é louco, o paciente. Hoje em dia é o mundo daqui. Tipo outro, mas então, voltemos. Alguém quer fazer mais algum comentário? Vou contar outra piada. Vamos contar outra piada, né? Assim, o Diácono Aquino, assim, que não escandaliza assim, com as nossas piadas, assim, mas
eu vou te dar depois de presente a biografia de São Felipe Neri, assim, para você ver assim, o que é o Santo da Alegria. Assim. O filme dele é ótimo. Ah, você já assistiu o filme dele? Ele é ótimo, assim. Falaram que São Felipe Neri, no final da vida... Ele era crítico também. Ele era crítico, assim, ele era muito bravo, mas ele era 1600 e pouco, assim, século XVII. Ele, assim, era um grandíssimo santo, assim. No final da vida, assim, ele chegou a um alto grau de santidade. Aí procuravam, assim, São Felipe Neri, assim. Aí o que ele fazia, assim? Quando ele ficava sabendo assim, olha, tem fulana de tal, tem a condessa não sei das quantas que está vindo aí, só para visitar o senhor. Aí o que ele pegava? Ele pegava lá um amigo, um confrade dele, pegava um livro de piada que ele tinha comprado lá não sei onde, e falava assim, lê aí, irmão. Aí o irmão começava a ler, ele ria alto, assim, ria bastante mesmo. A pessoa chegava e falava assim, esse que é o santo, esse é o grande São Felipe, né? Assim. Ele é considerado o apóstolo de Roma. Ele é muito interessante. A vida dele assim, é toda uma doação, assim, uma doação de obediência também. Assim. Ele sempre quis ficar no estado laico e foi obrigado a ser padre assim, por obediência. A vida dele é muito bonita. Assim, mas uma outra hora, assim, quem sabe talvez a gente dê uma palestra até sobre São Felipe Neri. Então vamos lá. Mas o que se aquele que se coloca um problema ou se admira, reconhece a sua ignorância, de sorte que, se filosofaram para sair da ignorância, é claro que buscavam o saber em vista do conhecimento e não por alguma utilidade. E assim o atesta o ocorrido. Pois esta disciplina começou a buscar-se quando já existiam quase todas as coisas necessárias e relativas ao descanso e ao ornato da vida, que é na Grécia, né, que ele cita aqui, que ele faz uma referência. A ciência ou sabedoria é um bem tão excelente, tão em cima de todo outro bem, tão acima de todo outro bem, que, segue dizendo Aristóteles, parece que não é algo humano, mas divino. E, pois, evidentemente que a ciência, não buscamos a ciência por nenhuma outra utilidade, mas, assim como chamamos o homem livre ao que é para si mesmo e não ao que é para si mesmo e não para outro, ou seja, o homem que tem a liberdade é o homem que existe para si próprio e não o escravo que ele existia para outro homem, né? Aqui ele está citando Aristóteles, né? Então, Aristóteles na época tinha uma escravidão, assim, por isso que ele fala. Assim consideramos a esta como a única ciência livre, pois esta só é para si mesma e não para outra. Então, é aquilo, a filosofia, ela é para si própria, assim. Ela não depende assim de outras ciências assim. Por exemplo, ele vai falar mais para frente lá das ciências que dependem umas das outras. Por exemplo, a física ela depende da matemática, assim. A psicologia ela depende da biologia. A medicina ela depende da anatomia. Então, assim, são ciências dependentes umas das outras, assim. A filosofia não, a filosofia... A economia esqueceu que ela depende da ética. Também, eu sei que a política depende da ética, assim, eles esquecem também. Então... A filosofia abre espaço para a ética, da ética nasce a economia. Aliás, antes disso, a jurisprudência nasce a economia. Pois é. Já esqueceram. Então, essas interdependências, assim, são muito esquecidas hoje em dia, assim. Então, filho ingrato. Filhos ingratos, os filhos ingratos, assim, que renegam os próprios pais, né? Não leem a parábola do filho pródigo. Exatamente. Não leem o Padre Álvaro Caldeirão também para saber isso, né? Por isso também a sua possessão poderia, com justiça, ser considerada imprópria do homem, pois a natureza humana é escrava em muitos aspectos, de sorte que, segundo Simônides, só um Deus pode ter este privilégio. Aí ele está explicando, né, porque essa ciência parece ser algo divino, né? Ainda que é indigno de um varão, de um homem, não buscar a ciência, a ele
proporcionada. Por conseguinte, se tiver algum sentido o que dizem os poetas, e a divindade fosse por natureza invejosa, aqui parece que se aplicaria principalmente e seriam desditos, né? Desditos todos os que nisto sobressaem, mas nem é possível que a divindade seja invejosa, senão que, segundo o refrão, mentem muitos poetas, nem devemos pensar que outra ciência seja mais digna de apreço. Então é a citação da metafísica de Aristóteles. Assim, ó, você vê que já Aristóteles, já na época dele, assim, dois séculos, né, antes de Cristo, já falava que os filósofos mentem bastante. Assim. Tinha que falar isso para o Zé Renato, né? Assim, que o Zé Renato adora uma poesia assim, né? Não que eu seja contra a poesia, assim, mas a poesia é verdadeira, assim, né? Não adoro ter derrota lá assim, ou uma lauda-se uma assim, é poesia pura e uma poesia verdadeira, né? Mas, falando sobre isso, a poesia como esse conhecimento excelente que está dizendo aqui, seria verdadeira se ela não tivesse utilidade. Ah, sim. Se não tivesse utilidade. Agora, se você faz uma poesia segundo as intenções, ela já não é pura. Já não é pura, Isso com a arte em geral. Então, a arte é um conhecimento superior, porque ela não tem um objetivo. Quer dizer, por que tem aquele quadro ali? Não tem um objetivo. Talvez expressar o interior. Sim, por isso que a arte é excelente. É mais excelente do que... É mais excelente do que talvez por exemplo, do que uma matemática. Aí eu moço me bate aqui. Que não? A matemática, não. Não, assim, eu entendi, assim, aquela utilidade, realmente, assim, quanto mais excelente é a ciência, menos a gente procura ela para alguma utilidade, mais a gente procura ela por si própria, assim, por ela mesma, assim. Por exemplo, aquele quadro lá, é interessante a gente contemplar a beleza dele, a gente vê a Virgem Santíssima, talvez seja uma iluminação medieval, assim. A gente, através talvez dessa beleza, assim, a gente possa passar algo mais, assim, possa pensar até na Virgem Santíssima, pode pensar na beleza e no belo em si, o belo assim, em si, né, tudo a gente possa transcender até. Por isso que ela é excelente, porque ela se aproxima mais do bem excelente. Do bem excelente. Muito bem excelente. Que não tem, assim, utilidade nenhuma, né, que é Deus. Que ele existe por si, ele é próprio, que ele não depende de nada. Contingente. Todos nós somos seres contingentes, assim, todos nós devemos nossa existência a Deus. E Deus não só cria, mas como mantém a cada instante assim, a nossa existência. Assim. Se Deus virasse de uma hora para outra, assim, essas coisas que eu falo, esses antropomorfismos, assim, vocês não ligam muito não, assim, mas eu falo em brincadeira, assim, nem Deus que ele guarde eu falar alguma heresia aqui, assim, tudo que eu falo, assim, ainda mais está gravando ali, eu submeto a Santa Mãe Igreja, assim, e se eu falar alguma coisa diferente da doutrina católica, assim, eu me corrijo, assim, e renego aquilo que eu falei desde já. Mas, assim, se Deus quisesse acabar com todo mundo, parar de manter a todo mundo, assim, no instante a gente viraria nada, assim, botaria o nada que somos, assim. Se Deus criou do nada, assim, se Deus não sustenta a criação, assim, a gente viraria nada, assim, de uma hora para outra, assim, e ficaria isso mesmo, assim. E Deus não mudaria nada, assim, porque Deus não mudança, assim. Então, ato puro, Ele até, mas daí depois a gente vai discutir mais até. Eles até falam que, mas eu ia falar um outro autor comunista que o padre uma vez deu, assim, que ele discute até esse ato puro aqui, assim.
arte, até esse conceito de ato, assim, Deus até assim, Deus é tão sublime, assim, até que até isso daí a gente tem até que tomar cuidado até para aplicar esse conceito, assim. Mas daí depois a gente, quando a gente chegar lá na... Os nossos conceitos sempre serão. Sim, com certeza. É a função da analogia, né? A teologia, assim, a função. Tem um padre que é a família daqui de Juiz de Fora, que é o padre Penido, que ele fala, o senhor Penido, o senhor Maurílio Penido, Teixeira Penido. A família, por parte de mãe, é daqui de Juiz de Fora, assim. Foi um dos maiores teólogos tomistas, assim, aqui do Brasil. E é um padre, assim, que é muito pouco conhecido. No livro Pensamento, eu terminei de ler agora, Pensamento Católico no Brasil, fala que ele é o maior filósofo brasileiro e é conhecido lá fora. Conhecido lá fora. É mencionado por gente grandiosa, filósofo de grande conhecimento. Por exemplo, um grande tomista também, Garrigo Lagrange, assim, ele admirava assim, o padre Penido. E aqui no Brasil, assim, coitado do padre Penido, morreu num seminário aqui. Eu tenho a biografia dele escrita pelo Dom Marcos Barbosa, ali do Mosteiro de São Bento, Dom Marcos Barbosa. Acho que sim. Dom Marcos Barbosa não, Dom Marcos Barbosa era o que ele traduzia a liturgia. De um monge beneditino ali do Rio. E assim, uma das últimas coisas, assim, eles fizeram uma entrevista com ele, assim, deram umas perguntas para ele responder, assim. Perguntaram onde que ele nasceu, onde que ele estudou, aquela coisa. Aí uma das últimas coisas ele perguntaram assim para ele, assim, um grande tomista, assim, que acreditava na verdade, assim, o que o senhor propõe para a gente renovar, para a gente mudar a igreja, para a igreja ser uma igreja movimento, uma igreja assim, ligada aos pobres, uma igreja sem pompa, uma igreja sem... Aí assim, ele, quer dizer, uma teologia da libertação, assim, muito chula, assim. Então, coitado, ele morreu até meio, dá a impressão que ele morreu até refém dessa gente, até desses teólogos da libertação, assim, num seminário, assim, morreu assim, jogado, assim. Então, assim, uma joia genuína da mente brasileira, assim, que foi, assim, jogada à lama, assim, uma pena, assim. Então, por isso, igual eu estava falando, ele tem um livro que ele chama O Papel da Analogia na Teologia. É um livro assim que, antes de morrer, eu espero eu conseguir ler assim tudo. Se alguém quiser, eu tenho até duas cópias assim, eu empresto até tudo assim. Se alguém quiser ler e estudar assim, principalmente nos teólogos aqui, assim, para explicar para a gente, o irmão aqui também, o diácono aqui, que já está quase daqui a pouco sendo padre, assim, tudo, explicar para a gente assim, seria um trabalho muito bom assim, para a gente. Mas, onde estávamos? Falávamos dos poetas que mentem muito. Aristóteles, no fundo, pelo que, por exemplo, se você pega o livro do Olavo, que ele escreve sobre os quatro formas de conhecimento, né? Os quatro discursos em Aristóteles, são as quatro formas de obter conhecimento. Aristóteles não vai negar a poesia. Acho que é muito o que você fala, né? Na verdade, assim, eles falam mais até, assim, o texto de Aristóteles, porque assim, o texto de Aristóteles, assim, a metafísica, ela é muito... Isso daqui são tomadas de nota, assim, da aula dele. Isso daqui foi... Não sei se vocês conhecem a história da transmissão dos textos aristotélicos, assim, isso daí é uma coisa... eu posso fazer um parênteses, assim, o que vocês acham convênio? Se a gente continua lendo o texto, o que vocês acham? Então, assim... Então é interessante falar. Aristóteles, o que acontece? Todos os antigos, a antiguidade, eles não tinham o cristianismo que Nosso Senhor falou assim, pregai nos telhados, assim, falai a todos os povos, assim. Isso daqui que a gente está fazendo, assim, que a gente pegou e convidou, coloquei lá um anúncio na internet, o Zé Geraldo falou ali, a gente chamou. Se um indivíduo que a gente nunca conheceu entrar aqui, quiser sentar aqui conosco, a gente assenta. Essa catolicidade, assim, essa universalidade assim, do conhecimento, ela é uma coisa tipicamente católica, assim, uma coisa tipicamente da igreja. Assim. Na antiguidade, o conhecimento ele era dado por um grupo de iniciados. Assim. Os grandes sábios eles tinham aquele grupinho lá assim, de alunos,
E daquele grupo, às vezes, eles até faziam vários outros círculos assim. Aí eles, por exemplo, imagina que eu fosse Aristóteles, vocês eram meus alunos. Assim, vocês me pagavam, ensinavam. Mas assim, eu gosto muito da Graça, eu gosto muito do irmão Aquino, o Zé Geraldo eu não gosto não. Então, o Zé Geraldo eu não vou ensinar para ele aquilo que é o pulo do gato, assim. Eu falo geral, mas para vocês dois, assim, eu chamo um dia, assim, separado e vou lá e conto, assim. Então, assim, eles tinham sempre um ensinamento exotérico, que às vezes ele falava, por exemplo, no Aerópago lá de Atenas, falava assim, no local público, para fazer propaganda até dele, como Aristóteles, todos os outros filósofos, assim, para fazer até propaganda dele como professor, assim. E tinha o ensinamento esotérico. Assim, a palavra, a pronúncia é a mesma, esotérico é esotérico, só que esotérico com X é para fora, esotérico com S é para dentro. Que ele falava com o grupo de iniciados dele. Então, assim, o conhecimento dele foi, Aristóteles não escreveu, assim, não escreveu livros assim. Os alunos dele tomavam notas das aulas que eles faziam. E essas notas foram organizadas, tem um aluno dele da antiguidade que organiza o corpo aristotélico, assim, o corpo aristotélico, assim, e as obras eram divididas nas obras esotéricas com X e nas obras esotéricas com S. As esotéricas com X, elas eram conhecidas na Idade Média, inclusive, assim, que eram as obras assim, de lógica, o organo, aquelas partes assim que são partes mais... Andrônico, Andrônico de Sardes, né? Parece que foi o organizador. E isso não foi ele que achou as obras, assim. Eu estou falando isso de memória, eu devia ter preparado isso daí, mas assim, olha, gente, eu vou ser sincero com vocês, eu sou médico, eu fico trabalhando. Hoje eu não trabalhei, mas eu podia até ter feito isso daí, mas me ocorreu isso agora, então por isso que eu estou falando de memória. Então se eu cometer equívoco, se eu falar besteira aqui, vocês me corrigem, tá? E tinha as obras que eram chamadas de acromáticas, me parece, que eram as obras esotéricas, assim, que eram as obras internas. Essas obras, elas ficam perdidas durante muitos anos, assim. Durante muito tempo, Aristóteles era só conhecido como a lógica dele, era conhecido como lógico, assim. Então, o que acontece? Depois eles descobrem as obras esotéricas dele. E uma das obras esotéricas é uma obra de maior importância, que é a metafísica aristotélica, assim. E aí o que acontece? A metafísica aristotélica, ela, na verdade, é uma cópia da aula dele, assim, que fica perdida durante muito tempo. Então você imagina assim, já é uma cópia de uma aula, que já não é uma coisa muito clara, assim, que às vezes o aluno já tem um conceito na cabeça e ele escreve só alguma coisa para lembrar. Uma coisa que fica perdida assim, durante muito tempo. Se, por exemplo, a gente parasse de estudar São Tomás de Aquino, assim, aí daqui a 100 anos pegasse a Suma Teológica para estudar. Se a gente não tivesse a introdução do Padre Calderon, se a gente não tivesse, por exemplo, o nosso conhecimento que a gente tem, às vezes, que a gente leu por fora, sobre São Tomás, sobre coisa ali, lá seria muito difícil de ler, assim. Aí, então, o que acontece? As obras de Aristóteles acontece a mesma coisa. Tanto é que, na Idade Média, o que acontece? Ocorre um redescobrimento dessas obras de Aristóteles, assim. Os professores ruins, marxistas, falam que vem dos árabes, assim. Mas, na verdade, assim, o que acontece? Na verdade, os gregos já conheciam as obras de Aristóteles, assim. O Ocidente pega, São Tomás, ele pega uma tradução do grego, assim. Ele aparentemente não conhecia o grego, ele tem um irmão dele, que é Guilherme de Moeberg, de cabeça eu sou péssimo, assim, lembrar o nome, que faz uma tradução. E São Tomás faz uma defesa de Aristóteles, assim, faz um comentário a esse livro aqui, a Metafísica. Assim, interessante isso ele aí. justifica. Você pega o Olavo de Carvalho, ele escreve um texto que eu acho que é bem isento, chamado Pensamento e Atualidade em Aristóteles. Sim. E ele vai contando a história dizendo que Aristóteles não fez o sucesso como todo mundo diz. Que na época ele era realmente um excluído. Vamos utilizar o linguajar de hoje. Ele não era bem visto, era estrangeiro, né? Ele era contra Platão,
tinha muitas teses contrárias do Platão. Então ele tinha, a visão que se tinha era que ele só volta a fazer sucesso, vamos dizer, ele começa a ter sucesso com os filósofos na Idade Média. E o próprio São Tomás é que, tanto que se o São Tomás ele faz a defesa, pensa bem, você não precisa defender aquilo que faz. Assim, essa é uma interpretação do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, eu percebo que ele tira muito coisa de trás da orelha. Porque assim, Aristóteles tinha uma fama muito grande, tanto é que ele é chamado para ser o tutor. Sim, mas do não rei. em Atenas. Mas, sim, entendeu? Mas tem aquele velho ditado, né? Assim, o filósofo nunca é reconhecido. Não, mas a família dele tinha ligação com a família de... mas assim, para ser o rei da Macedônia, na época, assim, ele estava sendo dominado, para ser do Não, mas tinha conexão, o pai dele parece que foi médico do Filipe. Sim, tinha, mas tinha conhecimento. Você parece que eu acho que parece bem isento o texto dele sobre a história do Aristóteles. Não sei, assim, os que eu li do Aristóteles, assim, eles tinham. Porque assim, era uma escola, a escola. E embaixo você fala, se você pega o livro da crítica, assim, como é que Aristóteles aparece no mundo ocidental? Ele foi trazido via judeus e... Mentira, isso daí é totalmente mentira. Você pega o livro do Guggenheim... Ele fala isso, mas isso não, é mentira. Não, o Guggenheim corrige. Diz não, na Europa já existia. Isso assim, e tinha o Aristóteles em grego, assim, os bizantinos sempre tiveram a leitura grega de Aristóteles, assim, o original, assim. Então, assim, o que acontece é assim, acontece durante até São Tomás, até ele está incluído. Assim, São Tomás, não sei se você sabe, assim, São Tomás gerou até uma polêmica, assim, teve até uma restrição em Paris, assim, por causa de Aristóteles, assim, porque Aristóteles, muitas das teses de Aristóteles eram interpretadas por Avicena e por Averroes, assim, e eles interpretavam esse texto de Aristóteles, que não é muito, assim, fácil de ser interpretado por esses fatos, assim, pela transmissão do texto, assim. Então, o que acontece? De maneira contrária à doutrina católica. Então, assim, em Paris, foi proibido o estudo de Aristóteles, assim. Era interessante que, assim, às vezes, muitos estudantes iam na Universidade de Bolonha, por exemplo, assim, para estudar Aristóteles, porque em Paris era proibido. E São Tomás faz a defesa de Aristóteles, assim. E São Tomás, por isso que São Tomás tem o comentário, por exemplo, a toda a metafísica dele. Esse comentário é uma cristianização